Boa noite, a paz do Senhor a todos amados irmãos. Deus abençoe a todos nesta noite para iniciar o nosso culto. Quero estar compartilhando com os irmãos a leitura no livro de Lucas, no versículo 24, capítulo 13 ao 16, que diz assim: Naquele mesmo dia, 2 dos discípulos de Jesus iam a caminho da aldeia de Emaús, que ficava a uns 11 quilômetros de distância de Jerusalém, e comentavam entre si tudo o que acontecera. De repente, Jesus apareceu e juntou-se a eles, caminhando ao seu lado, mas os seus olhos estavam impossibilitados de o reconhecer. Aleluia, glória a Deus. Então, meus irmãos, aqui tinha ocorrido a crucificação de Jesus e ele já havia ressuscitado, mas aqueles 2 discípulos estavam indo para uma aldeia pequena que se chamava Emaús, e Jesus havia dito para que os discípulos permanecessem em Jerusalém. Então a primeira coisa que nos chama a atenção aqui é que eles estavam indo para Emaús, sendo que deveriam permanecer em Jerusalém. Emaús significa fonte de águas quentes. Jerusalém significa lugar de paz. Sabe o que isso significa? Eles estavam trocando Jesus, que é a verdadeira fonte de água viva, por outra fonte. Eles estavam saindo do lugar de paz porque não creram na promessa. Muitas vezes agimos da mesma forma. Estamos tão próximos do caminho certo e abandonamos o lugar onde Deus nos direcionou a aguardar o cumprimento da promessa e mudamos a rota, indo por outro caminho, simplesmente porque nos falta a fé na direção que Deus mostrou. Então, meus irmãos, quantas pessoas agem igualmente hoje em dia, mesmo presenciando o mover e o milagre de Deus de perto, não conseguem discernir e estão totalmente apáticos, mesmo presenciando os sinais de Deus, continuam a temer. Esses 2 homens só tiveram a oportunidade de reconhecer Jesus porque tiveram 3 atitudes. Logo após esse texto que eu li, fala essa atitude deles. Primeiro, eles convidaram Jesus para entrar na casa deles. Segundo, deixaram ele assumir a posição de anfitrião e celebrar a ceia. Terceiro, voltaram para Jerusalém correndo, para o lugar de onde não deveriam ter saído. Que Deus abençoe a todos, possa falar melhor a cada coração. Estaremos louvando e logo após ouvindo a ministração com o diácono Jocelino. Espírito Santo, ore por mim, leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me
ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir, Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Boa noite aos amados irmãos da Igreja Culto em Casa. A mensagem que traremos nesta noite mostra o atual momento que o mundo vive, que diz respeito ao medo. Passamos por um momento mais difícil da nossa sociedade nos últimos 100 anos. Esta é a era marcada pela ansiedade e pelo medo. Há um sofrimento do medo crônico em todo o mundo. No entanto, sempre teremos algum tipo de medo. A ordem divina que mais se repete na Bíblia é resumido em 2 palavras: não temas. São 366 promessas na Bíblia em que Deus diz: não tenha medo, seja corajoso, você pode confiar em mim. E em Isaías, capítulo 41, versículo 10, diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Veja que neste versículo que o Senhor diz: não temas, não te assombres. E essa é a nossa certeza e esperança, crença e fé. E ele deixa claro e nos garante: eu sou o teu Deus. É importante, irmão, que vocês leiam todo o capítulo 41 de Isaías em casa e testemunhar que não estamos sós neste mundo, porque contamos com o Senhor ao nosso lado em todo momento. E ele diz mais: eu te fortaleço e te ajudo e te sustento. Então não há razão por que temer. Basta apenas nele confiar. Se ele falou, está falado. O medo é um sentimento que cada um de nós tem experimentado. Você irá encontrar muitas fobias que os seres humanos enfrentam. São cerca de 496 fobias. Irei citar apenas 7 para que os irmãos possam entender. Primeiro, a brontofobia, que é o medo de trovões e relâmpagos. Segundo, escopofobia, que é o medo de estar sendo olhado. Terceiro, a malaxfobia, que é o medo de amar. Quarto, a teofobia, que é o medo de Deus ou religião. 5, a fiofobia, medo dos próprios filhos e medo da prole. 6, eclesiofobia, que é o medo de igreja.
7. Aclofobia, medo ou horror exagerado à escuridão. Gostaria de explicar melhor cada uma destas fobias. Faremos um abordamento mais detalhado em outra oportunidade. O medo é algo que todo homem tem experimentado, mas é preciso lembrar que o medo pode ser bom ou pode ser ruim. Toda vez que vamos executar algo, realizamos propostas de empregos, concursos, provas, gera em nós o que chamamos de ansiedade. E isto é normal, porque fomos feitos para senti-las e chamamos de borboleta no nosso estômago. O bom medo. Como classificá-lo? O medo faz você ficar alerta. Ele nos ajuda a não ser complacente. O medo também pode ser uma coisa ruim, porque ele pode nos paralisar, pode nos consumir as nossas vidas. É o lado ruim do medo que queremos citar esta noite. E em Números 14, Moisés conduziu os israelitas da escravidão no Egito. Eles haviam chegado à terra prometida, e em Números 13, Moisés envia um pequeno grupo de homens para espiar a terra. Estes deram um relatório a Moisés e a todo o povo. Falaram da beleza da terra e que a terra estava cheia de gigantes. Veja Números 13, versículo 26 a 33. Josué e Calebe foram os únicos dos 12 espiões que não deixou o medo oprimi-los. Os israelitas não podiam ver como era possível para eles tomar a terra de um povo tão forte. Isso nos leva novamente ao capítulo 14 de Números, de versículos de 1 a 4. Você pode achar interessante, mas as palavras medo, pavor ou fobia não são encontradas nestes versos, mas podemos ver claramente que o problema das pessoas foi o medo. Na verdade, a última parte do versículo 9 nos diz: não tenhais medo deles. O medo nos faz olhar para trás ao invés de avançar, que está em Números, capítulo 14, versículos de 2 a 4. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão, e toda a congregação lhes disse: se nós morrêssemos na terra do Egito, ou se nós morrêssemos neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos a espada e para nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa. Não seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Na realidade, este povo tinha uma fé vacilante. Eles se encontravam assustados. Queriam voltar novamente ao cativeiro no Egito, em vez de tomar posse da terra que Deus lhes havia prometido. Havia um foco errado. E em vez de olhar para frente, as pessoas estão olhando para trás. Aqui as pessoas estavam face a face com o seu futuro. Eles estão prestes a ver Deus dar-lhes a recompensa que tanto sonharam, e tudo que eles pensavam era no passado. Às vezes, isto é permitido que algo de ruim que aconteceu no passado nos impeça de avançar para o nosso futuro. Pode ser um relacionamento ruim, uma profunda dor, uma perda dolorosa.
Se nós continuarmos com foco no nosso passado, nunca seremos capazes de avançar para o nosso futuro. O apóstolo Paulo nos dá alguns dos conselhos em Filipenses, que está no capítulo 3, versículo 13 e 14, onde nos diz que devemos fazer. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faça, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O medo pode levar a ter um foco errado. Nós olhamos para trás ao invés de avançar. O medo nos faz viver com limitadas bênçãos, em vez de fé. O povo tinha visto as pragas que Deus enviou ao Egito. Viu Deus abrir o Mar Vermelho. Foram guiados por uma coluna de nuvem durante o dia e à noite por uma coluna de fogo. O povo tinha visto Deus fazer algo incrível, coisas milagrosas. E agora, por causa do medo, eles tinham se esquecido de tudo o que Deus tinha feito. Eles estavam tão oprimidos pelo medo que só pensavam neles mesmos. Portanto, irmãos, é o que o medo faz. Ele nos faz esquecer o poder de Deus. Nós nos concentramos em nossos problemas, ao invés de nos concentrarmos no poder do nosso Deus. E no Salmo 121, versículo 1 e 2, fala: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Irmãos, note que temos a maior ajuda possível à nossa disposição. Então, pergunto, por que ficarmos com medo? O Salmo 27 retrata isto que estamos descrevendo, onde os irmãos verão em casa para maior entendimento diante do medo. O salmista percebeu: esta luz nunca pode ser extinta pelo homem. O Senhor é a minha salvação, a minha proteção, meu escudo, é a minha defesa. De quem então eu deveria ter medo? Amados, isso é algo que você precisa perceber também. Concluindo, não podemos deixar que o medo nos faça esquecer as bênçãos que Deus tem para nós. Devemos usar os nossos medos para nos motivar a realizar grandes coisas para o Senhor. Deus é o Senhor dos milagres nas nossas vidas. Andar sem medo é andar com Jesus. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas em glória em Cristo Jesus. Que o Senhor vos abençoe e tenham uma excelente noite. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, sou teu Deus, te fortaleço. Não temas, te ajudo e te esforço com a destra da minha justiça. Não temas, eis que envergonhados, confundidos serão os que te indignarem contra ti. Não temas, tornar-se-ão em nada os que contenterem contigo, perecerão, porque eu
Senhor teu Deus. Te tomo pela tua mão direita. Eu sou e te digo, não temas, não temas, não temas. Não temas que eu te ajudo. Não temas, sou eu quem vai contigo. Não temas. Não temas. Prossiga em teu caminho. Não temas. Não temas. Eis que nos lugares altos porei rios e fontes, no meio dos vales. Não temas, pois do deserto eu faço mares e de lugares secos mananciais, porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita. Eu sou e te digo, não temas, não temas, não temas. Não temas que eu te ajudo, porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita. Eu sou e te digo, não temas, não temas, não temas. Não temas que eu te ajudo. Senhor, nosso Deus e Pai, nós nos encontramos na Tua presença, Pai. Amém, Jesus, aleluia, para te Pai. agradecer, meu Deus, para te louvar, Amém, Jesus, obrigado, para bendizer Jesus. o Teu santo e bendito nome, Jesus. Muito obrigado, Pai, pela palavra ministrada ao nosso coração, Pai, pelo Teu servo, o diácono Jocelino, Senhor. Amém, O Senhor Jesus. esteja abençoando o seu ministério, a sua família, Amém, Jesus. toda a sua vida, Senhor, no poder do Teu nome, Amém, Jesus. Jesus. Louvado seja Senhor, meu Deus, aquelas pessoas que, Pai, têm os pedidos de oração, meu Deus, e que muitas das vezes, Pai, essas pessoas escrevem com lágrimas. Por isto, meu Pai, que o Senhor vem estar, Pai, enxugando lágrimas, Jesus, nesta noite. O Senhor vem estar dando vitória, liberando, Pai, a vitória para os teus filhos. Nós ministramos, Senhor, meu Pai, a cura para aquele coração ferido, entristecido, enlutado. Oh Deus, aquelas pessoas que perderam seus entes queridos, meu Deus, o Senhor esteja abençoando, confortando o Senhor e livrando aqueles que se encontram no leito, meu Pai. Que o Senhor possa estar, meu Deus, restaurando vidas, saúdes, restaurando sonhos, meu Pai, trazendo a Tua alegria de volta aos nossos amados, Senhor. Oh, meu Deus, nós te oramos nesta noite, Pai. Visita, Pai, cada lar, cada pedido de oração. Visita cada irmão, cada irmã, Senhor. Aquelas pessoas que precisam, Pai, de um toque, de um milagre do Senhor, meu Pai. No, papai, vai tocando, Pai, vai repreendendo a enfermidade, vai jogando por terra o que não provém do Senhor, meu Pai. Nós te oramos nesta noite em nome de Jesus, Pai. Amém, que este amor, Senhor, grande, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, esta graça maravilhosa e as santas consolações, Pai, do Teu Espírito, meu Pai, esteja conosco hoje e sempre, em nome de Jesus, meu Pai. Amém, Jesus.